Olá, meus amigos, minhas amigas, mais uma quarta-feira em honra a São José. Hoje a gente vai falar de 7 princípios que Jesus nos ensinou sobre oração. Vamos lá, vamos começar? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A palavra de hoje está lá em São Lucas, no capítulo 11, versículo 1 ao 4. Estando em certo lugar, orando, ao terminar, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou a seus discípulos. Respondeu-lhes: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos a cada dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair na tentação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pessoal, aqui em São Lucas fala sobre o Pai Nosso. São 5 pedidos e lá em Mateus, no capítulo 6, fala em 7 pedidos. Ou seja, o Pai Nosso que hoje a gente ora é muito mais ali parecido com o que Mateus ensina lá no Evangelho de São Mateus, tá? E aqui Jesus está falando sobre o que falar, né? Em termos do Pai Nosso. Só que os ensinamentos de Jesus nos Evangelhos sobre a oração, ele é muito mais amplo. Então, eu vou tentar trazer aqui para vocês esses 7 princípios que Jesus ensinou. Primeiro, humildade diante de Deus. Para a gente orar, pessoal, a gente precisa trabalhar muito isso. E eu vou citar algumas parábolas aqui, ensinamento de Jesus, depois vocês podem procurar aí na Bíblia e eu vou botar nos comentários também, tá? As referências. Mas, primeiro, aquela passagem do fariseu e do publicano, em que o fariseu ora para Deus e fala assim: Senhor, obrigado por eu ser isso e aquilo e não ser como este aqui, ó. Obrigado porque eu jejuo, etc, etc. E ali ele está o quê? Se vangloriando de ser aquele religioso, cheio de status e tal. Enquanto que o publicano simplesmente virou para Deus e falou: Senhor, tem piedade de mim que sou pecador. E Jesus disse: o primeiro não saiu justificado, o segundo sim. Então, diante de Deus, a gente precisa se colocar o quê? Como humilde, como um pecador mesmo, reconhecendo, né, a nossa pequenez. E, pessoal, a gente precisa se alegrar, né, por estar na nossa fé católica. A gente precisa dar graças a Deus, louvar a Deus por isso, mas jamais se vangloriar por ser católico. Muitas vezes eu já vi isso, né, as pessoas se vangloriando, etc. Isso é falta de humildade, pessoal. Seja assim grato a Deus, louve a Deus, se alegre, né, esteja feliz por estar na verdade, mas não se vanglorie, cuidado com isso. O segundo ponto: humildade diante dos homens. Então veja os 2 pontos aqui que eu estou trazendo sobre o que? Humildade. O segundo, diante dos homens também. E a passagem que eu trago aqui é aquela que Jesus fala para a gente orar em segredo no seu quarto, né? Por quê? Porque Jesus estava ali condenando quando os fariseus iam em praça pública e ficavam mostrando para todo mundo que estava orando, que estava fazendo alguma coisa religiosa. E isso era só para aparecer, isso era só para mostrar, não era de fato, né, humildade. Estava ali se vangloriando de novo, né, de alguma coisa, só que agora diante dos homens. Então Jesus aqui nos mostra isso. Primeiro, seja humilde na sua oração com os homens, ninguém precisa saber que você está orando. Faça isso você com Deus, tenha essa intimidade, você com Deus. E aí, já vou entrar aqui no terceiro ponto, que é fazer a oração de coração e não só com palavras. Jesus fala isso também, né? Não use palavreados diversos como os gentios, achando que isso vai chegar a Deus e Deus vai atender o nosso pedido só pelo palavreado em excesso. Cuidado, pessoal, é muito importante aqui. Jesus não está falando que você não pode orar e usar palavras e tal. Pelo contrário, ele está nos ensinando o Pai Nosso, né? Mas o que Jesus está querendo dizer aqui? Que a oração, ela começa pelo coração. Simples assim. O padre Paulo Ricardo ensina que quando que a missa começa, né? Fizeram essa pergunta para ele.
A missa começa quando você sai de casa. E quando você estiver saindo de casa, ou seja, já com essa intenção do coração, ali já começou a oração da Santa Missa, né? E no final eu vou falar aqui sobre o rosário, porque eu já ouvi muitas vezes isso, né? Ah, o rosário não pode, o terço não pode, porque é um excesso de palavreados e Deus não gosta disso. Segura aí que eu vou falar no final, tá bom? Quarto ponto. Precisamos orar confiantes, pessoal. O que é essa confiança aqui? Deus é Pai. Deus é bom. Então, tudo que Ele fizer por mim vai ser melhor. Melhor do que o que eu mesmo quero, mesmo penso, né? Então, essa confiança em Deus é como realmente como uma criança, né? Que Jesus falou, deixa as crianças vir a mim, porque delas é o reino dos céus. Ou seja, a confiança de uma criança no pai ou no adulto é muito grande. Ela nem pensa, e como São Paulo diz, né, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então a gente tem que ter essa plena confiança de que o que Deus faz é bom. Quinto ponto, oração com fé, pessoal. Jesus fala vários, né, cita vários exemplos sobre a importância da fé, e um que eu vou trazer para vocês aqui é daquela figueira estéril, né? Jesus passa, a figueira não está dando figos, nem é época de figo, né? E Jesus diz ali para a figueira, né? Enfim, nunca mais dê frutos. E a figueira secou. E os apóstolos se espantaram com aquilo, né? Ficaram assim, caramba, o que isso está acontecendo? Como que ele conseguiu isso, né? E aí Jesus dá um ensinamento, falou, se a sua fé fosse grande, você poderia pedir para essa montanha mudar de lugar, para essa árvore ir até o mar, etc. Então, é a importância, pessoal, porque para quem você está orando, essa é a fé. Você está orando para aquele que nada é impossível, o Deus Todo-Poderoso, o Soberano. A gente precisa orar dessa forma, sabendo que a gente está falando com aquele que tudo pode. Sexto ponto. Jesus diz também em vários lugares sobre a importância o quê? Da insistência. Insistência. Então, tem aquela parábola do juiz e da viúva, né? Em que o juiz não é bom, mas a viúva, de tanto insistir, ele resolve atender o pedido da viúva porque ela tá chata, né? Tá insistente, vai incomodando ele ali a ponto dele ceder. E Deus não está se comparando a esse juiz mau, mas ele está falando, se até esse juiz mau se dobrou diante da insistência, imagina Deus que é bom, né? Então, um outro exemplo de Jesus é daquele em que o amigo chega na casa de um outro amigo pedindo pão à noite, né, para um viajante ali, e o amigo se incomoda e fala, não, não vou, etc. E ali, Jesus fala que diante da insistência desse amigo, o outro acaba cedendo e dando para ele ali o pão para simplesmente parar, né, com a chatice da insistência, digamos assim. E aí ele conseguiu, né, o que precisava. Último ponto, pessoal. Pedir, mas pedir coisas boas. Então isso é mais um ensinamento de Jesus. E aqui no Pai Nosso especial, Jesus diz, aqui em São Lucas 5, mas lá em Mateus, o mais completo que a gente faz, são 7 pedidos de coisas boas que a gente faz no Pai Nosso para Deus. Então, não adianta a gente orar, quero que fulano morra. Pessoal, isso não é pedido de um cristão, né? Muito pelo contrário, ore pelo seu inimigo, peça coisas boas para ele. E isso sim é bom. Então, último princípio aí que Jesus nos ensinou. Então, vou relembrar aqui, ó. Humildade diante de Deus, humildade diante dos homens, a oração que vem do coração, muito mais do que com palavras, né? Confiança, Deus é bom. Fé, a gente está rezando para aquele que é o Todo-Poderoso. Insistência, precisamos ser insistentes na oração. Jesus falou isso muitas vezes. E pedir coisas boas. Amém? Pessoal, o exemplo que eu queria ler para vocês aqui, ó, tá nesse livrinho aqui dos Segredos do Santíssimo Rosário, de São Luís Maria de Montfort, que ele fala assim, nas Crônicas de São Francisco de Sales, contam que um jovem religioso tinha o costume louvável de rezar todos os dias, antes de sua refeição,
a coroa de Nossa Senhora. Um dia, não se sabe por qual razão, ele deixou de rezá-la. Tendo soado a hora do jantar, ele pediu permissão ao superior para recitá-la antes de sentar à mesa. Com a permissão, ele se retirou em sua cela. Todavia, como ele demorava muito, o superior enviou um religioso para chamá-lo. Esse religioso o encontrou em seu quarto, brilhando por inteiro, com uma luz celestial, e Nossa Senhora com 2 anjos diante dela, à medida que recitava uma Ave Maria, uma linda rosa saía de sua boca, e os anjos pegavam as rosas umas após as outras e as colocavam sobre a cabeça de Nossa Senhora, que demonstrava aprovação. 2 outros religiosos, enviados para ver a razão do atraso dos demais, contemplaram toda a cena. A Santíssima Virgem não se retirou enquanto a coroa não foi recitada. Então, o que é isso, né, pessoal? A coroa de rosas. Toda vez que a gente reza um terço, um rosário, nós estamos fazendo um trabalho de amor. Então, não são palavras em vão, são muito mais, aquilo sai do coração. E a gente está ali fazendo uma coroa de rosas para Nossa Senhora e para Jesus, rosas brancas e rosas vermelhas. E isso, pessoal, é amor. Isso sai do coração. Logicamente, se eu fizer o terço somente como palavreados e sem estar querendo essa intenção, ou seja, de amar Jesus e Maria, será da boca para fora, como qualquer outra oração, né? Então, fica aqui o testemunho para vocês dessa... E Nossa Senhora disse muitas vezes, em muitas mensagens, né? Que ela, a cada Ave Maria e Pai Nosso, são rosas para a coroa dela e de Jesus. Amém? Pessoal, vamos para a nossa oração a São José. Sabendo que a São José, Deus confiou seus maiores tesouros, a própria Maria Santíssima e Jesus. Não é? Vamos confiar também e com fé fazer essa oração. Ato diário de consagração a São José. Ó meu Pai, meu guardião, eu me ofereço todo a vós e em prova da minha devoção, vos consagro neste dia os meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração e todo o meu ser, sem reservas. E como assim sou vosso, ó bom Pai, guardai-me e defendei-me como bem e propriedade vossa. Amém. Ladainha de São José. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus, Pai dos céus, tem de piedade de nós. Deus, Filho Redentor do mundo, tem de piedade de nós. Deus Espírito Santo, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tem de piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por uma inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Que São José, Nossa Senhora, nos traga uma bênção de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço a todos.